O governo dos Estados Unidos anunciou um pacote de 1,6 bilhão para apoiar a empresa americana US Rare Earth, que atua na exploração e processamento de terras raras minerais essenciais para setores como tecnologia, defesa e energia. Sim, é por isso que o Donald Trump quer começar uma terceira guerra mundial. Quem vai encontrar, quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que ainda tô com o Lula na cabeça por causa do corte anterior. Quer dizer que o Trump tá investindo aí em terras raras. O Trump está investindo em terras raras. Assim, a gente imaginava, né, que o Trump ele fosse fazer uma manobra nessa linha pela vontade que ele já vinha mostrando pelas terras raras. Eu vou trazer, Sofia, a vida do Boulos explicando o que é terras raras. Eu gosto muito do café com bolos, tá? Vou confessar isso aqui. Não gosto tanto do Boulos, mas eu gosto do café com bolos. Ele explica muito bem e a gente consegue compreender o que o Trump quer com as terras raras, o que o Trump quer investindo nisso. Vou te pedir para trazer também a matéria da CNN, a gente vai começar com ela, que fala que o governo Trump amplia 1,6 bilhões de dólares e vira acionista de empresa de terras raras. Essa manobra é possível nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, investiu para impulsionar a cadeia doméstica de terras raras e minerais críticos. Tem uma coisa que é bem interessante para a gente falar sobre as terras raras do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que é uma tentativa de diminuir o domínio chinês. O apoio foi formalizado pelos Estados Unidos, né, hoje, na segunda-feira, entre a companhia Departamento de Comércio dos Estados Unidos e no âmbito da CHIP, a ACT, né, um programa criado para fortalecer a indústria dos semicondutores no país, e esse acordo prevê também 277 milhões em recursos federais diretos e um empréstimo sênior garantido de 1,3 bilhão também de dólares, além do recebimento de ações e royalties. Tem uma outra questão aí que o governo Trump está tentando passar a perna, o melhor termo em relação à China é esse, porque o Trump ele quer condutores, ele quer materiais que eles consigam fabricar chips, placas e diminuir a sua exportação da China. E o Trump já deixou isso muito claro, dizendo que a China estaria tomando muito poder e estaria utilizando um mercado muito grande, dominando um mercado muito grande, que os Estados Unidos deveriam estar apostando, deveriam estar sendo os mais, né, sendo a referência mundial. Então, com isso, com uma fala dessa, né, de os Estados Unidos não pode ficar atrás da China, e a partir desse investimento em terras raras, o Trump também, na semana passada, fez um anúncio de que iria fazer um acordo com a Groenlândia, né, com a Europa em si, para ter um acesso à Groenlândia, e esse acordo envolvia terras raras europeias, e isso fortalece uma ideia, Sofia, de que o Trump está ficcionado com terras raras por um motivo bem específico. Não é só o dinheiro, nesse caso é poder. Porque, aí eu vou te pedir para trazer o vídeo do Boulos. O Boulos vai explicar um pouquinho, bem rapidamente, dois principais pontos para que servem as terras raras. Presta atenção. Nós precisamos falar de terras raras. Todo mundo está se perguntando sobre isso depois que o Trump quis abocanhar aqui no Brasil. Disse, eu posso reverter o tarifaço se o Brasil me der as terras raras. Eu tenho muito interesse nas terras raras brasileiras. Então, pessoal, vamos começar pelo começo. O que são as terras raras? Em primeiro lugar, é importante saber que elas não são terras. Elas são elementos químicos minerais. São 17 elementos, que é o que se chama de terras raras. 15 são da família dos lantanídeos, tem também o ítrio e o escândio. Essas são as terras raras ou elementos de terras raras. Esses elementos ganharam o nome de terras raras porque o óxido deles tem um aspecto terroso e porque, lógico, são raros, existem em poucos lugares do mundo. Agora, para que servem as terras raras? Elas são estratégicas no momento atual por duas razões. Em primeiro lugar,
Porque os elementos químicos de terras raras são essenciais para toda a tecnologia de transição energética. É com eles que se fazem turbinas eólicas para gerar energia eólica. É com eles que se fazem as placas solares mais evoluídas e com maior potência. É com eles que se fazem catalisadores para reduzir a emissão de carbono. É também a partir deles que se faz lâmpadas de LED para reduzir o consumo energético. Então, a transição energética passa pelas terras raras. E não é por acaso que a China está na liderança da transição energética mundial, porque tem a maior reserva e a maior produção de terras raras do mundo. Um outro fator que é até mais estratégico do ponto de vista da corrida tecnológica e econômica é que os elementos de terras raras também são importantes para a produção de semicondutores. O que são os semicondutores? São a base dos microchips. Os microchips para aparelhos eletrônicos, o smartphone, para o computador, o microchip para toda a tecnologia de inteligência artificial. Qual que é a lógica da revolução eletrônica? Eles vão reduzindo cada vez mais o tamanho dos chips. Pois é, né? Eu acho que é uma explicação muito rápida e muito importante para a gente compreender que, neste ponto, o Trump ele quer ter autonomia diante de outros países. Ele quer que os Estados Unidos tenham essa autonomia. Nesse caso, não é só os Estados Unidos ter autonomia, são as empresas do Donald Trump e dos seus aliados também lucrarem com isso. Não sai de graça. O Trump, vale lembrar que o Trump é bilionário e ele quer continuar sendo bilionário. E ele tenta aí colocar seu nome como a pessoa que fez grandes feitos, né? Que é faraônico. A ideia de exploração das terras raras por Trump, neste momento do seu governo, em que ele tem uma péssima aprovação de que ele continua investindo em combustíveis fósseis, e em algum momento ele vai precisar parar, ele resolveu virar para um outro lado. Eu não sei, Sofia, eu não sei de verdade qual foi o especialista que olhou para o Trump, talvez tenha sido Elon Musk, que olhou para o Trump e disse a ele, olha, esse aqui é o modelo energético do futuro, você precisa investir nisso. Porque isso fez com que esse cidadão resolvesse começar a provocar uma terceira guerra mundial, praticamente, para conseguir essas terras raras. E assim, quando a gente vai analisar os países das tarifações do Trump, vários deles possuem terras raras. Tem uma coisa também, a recente relação com a Ucrânia, né, que ele chega para a Ucrânia e diz, olha, eu posso te ajudar aí, mas eu só vou te ajudar se você ceder as terras raras. E aí ele faz acordos para conseguir os minerais dos outros países, os minérios dos outros países. E tem uma coisa que pouca gente estava levando em consideração. Sim, para geógrafo, a gente vai dar risadinha de uma fala do Lula que é legal. Para geólogos, para os engenheiros de Minas, as terras raras não é um assunto novo. A gente já teve alguns desastres ambientais por causa, né, dessa exploração sem cuidado. Desde que o Donald Trump tarifou o Brasil e disse que só retiraria essa tarifação através, né, do Brasil ceder coisas para eles, como terras raras, isso acendeu uma luzinha vermelha no governo. E o Lula começou e aí está estudando formas do Brasil começar essa exploração. Tenho muito medo, porque o Brasil está querendo explorar petróleo até na Amazônia. Tenho muito medo. E a gente tem Mariana, a gente tem outras mineradoras aí, outras barragens mineradoras que já mostraram que não se pode, com falta de cuidado, fazer o processo de extração ambiental. A gente está, de um lado, pensando na evolução, e do outro lado a gente tem o capitalismo. A gente tem grandes empresas que contratam outras como a Samarco. A gente sabe o que aconteceu com Mariana por causa de imperícia e que não tem responsabilização. Volta e meia a gente fala, né, da Braskem, o que aconteceu em Alagoas, né? E é isso, Sofia, eu tenho muito medo da forma, e isso independente de ser uma exploração dos estadunidenses, do Brasil, eu tenho muito medo da forma que essa corrida energética ela pode afetar todo o mundo. E aí, recentemente teve até uma conversa muito legal, foi na semana passada, na quinta-feira,
o presidente da China entrou em contato com o Lula, inclusive disseram algo na linha de que, olha, a gente vai precisar defender o Sul global, o Mercosul, muito nessa linha de não deixar que os Estados Unidos dominem essa região. Mas o Lula aparentemente está fazendo o seu trabalho certo, tá, Sofia? O discurso da soberania está prestando para isso. Vou te pedir para trazer um trechinho do que ele falou lá atrás, quando teve a tarifação do presidente Donald Trump, porque ele fala na linha de defesa, com o jeitão dele, escrachado para a população, sobre as terras raras e sobre a soberania. Por favor. Uma série de coisas, e todas essas coisas o Brasil tem de sobra. E é aí que o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética. E agora inventaram uma nova coisa chamada minerais críticos. Eu achava que era crítica, era nós, seres humanos, mas mineral crítico, fala mal de que esse mineral? Ou seja, e aí o pessoal fala terra Eu acho rara. engraçada a piada. Tudo isso é coisa nova. Se para um geólogo era coisa antiga, para nós, normais do planeta Terra, tudo isso é novidade. Aí eu fico sabendo que os Estados Unidos vão ajudar a Ucrânia, mas ele está querendo ter privilégio nos minerais críticos da Ucrânia. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então, nós estamos construindo uma parceria dentro do governo, com a criação de uma comissão ultra especial, primeiro para que a gente faça um levantamento de todo tipo de riqueza que o Brasil tem no seu solo e no seu subsolo. Tenho medo da corrida? Tenho, sim, é importante o avanço, mas que esse avanço venha com responsabilidade. É isso, Lula. Gente, desculpem, tá? Eu adoro a piada do Lula, tá? Do Minerais Críticos, mas é piada de tiozão, sim. Com você, Sophie. Cara, eu admito que eu fico com um pouco de medo, sabe? Eu já estou prevendo outra Mariana, outra Brumadinha, porque nesse papo de, não, a gente tem que explorar, porque se a gente não explora, eles exploram, não sei o quê. Pelo amor de Deus, nem olhem as reservas, nem olhem dentro das terras indígenas. O que for, sabe, o que já for reserva legal, o que já for terras indígenas, as terras quilombolas, nem olha se tem mineral crítico lá. Porque se tem, não interessa, porque a gente não deveria tirar. Nos lugares porque eu já estou vendo. Eu já estou vendo indígena quilombola morrendo, floresta, áreas de proteção sendo destruídas para pegar essas benditas minerais críticos. E quando a gente disser que não deveria estar fazendo isso, vai ter gente da esquerda dizendo: é melhor que a gente pegue do que deixar pro Trump. Não, é melhor que nenhum dos dois pegue, tá bom, porra? Então, e que isso seja feito com o que for ser explorado, que seja explorado com muita responsabilidade, muito cuidado, porque a gente sabe que é facinho o Brasil virar área de sacrifício. O que é a área de sacrifício? A área de sacrifício é um conceito que se usa muito dentro do movimento ambientalista para falar que de áreas que, todo o impacto ambiental fica lá para ser usufruído por pessoas de fora daquela área. Então vai lá que os brasileiros idiotas achar que vão ficar ricos explorando minério, me diga qual é o país que conseguiu ficar rico com exploração mineral. Vai ficar rico explorando minério para daí depois vender esses minérios a preço de commodity para países estrangeiros, e nos países estrangeiros eles que vão usar isso e ficar com todo o benefício dessa extração, enquanto a gente fica com todos os problemas da mineração. Então, a gente já viu o que aconteceu com o petróleo, né? A gente ficou rico com o pré-sal? Não, né? A gente ficou rico com a exploração da Braskem? Também não, né? Que afundou Maceió, mas não deu nada. A gente ficou rico com a exploração de minerais em Mariana, em Brumadinho? Também não, né? Então a gente já viu como é que vai acabar com isso, como é que acaba essa história.
A gente estaria lucrando mais se a gente deixasse outros países explorarem as suas reservas e a gente comprasse essas reservas e desenvolvesse tecnologicamente a nossa indústria para usar esses minerais e fazer o material manufaturado e vender a preço de ouro, do que a gente querer achar que vai ficar rico explorando mineral de terra rara. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.